Bispo Newton e a palavra que conduz a vida. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Neste domingo agora nós estaríamos realizando, como acontece, as reuniões do Espírito Santo. Neste domingo nós teremos a Santa Ceia, que é a cerimônia mais importante para o cristão. Vamos buscar a presença de Deus, dar uma orientação importante para a vida espiritual, mas neste domingo nós estaremos realizando uma oração muito importante em favor das pessoas que estão vivendo uma determinada situação que só realmente por meio da fé, né, elas poderão obter a vitória. Você sabe que existem situações que elas, vamos dizer, elas ocorrem de um modo natural, ou elas estão, vamos dizer assim, dentro da perspectiva natural, da capacidade humana de se resolver, e de um modo natural, evidentemente, as pessoas conseguem resolver. Mas o ser humano enfrenta, e não há exceção, isso acontece com todos, né? Todos nós nos deparamos com situações que elas estão além, acima da nossa capacidade natural de resolvê-las, né? Eu não estou querendo dizer com isso que todos os problemas que acontecem são problemas de ordem espiritual. Não, existem problemas que se dão no campo natural. De uma maneira natural, a pessoa vai e resolve, consegue resolver, né? Existem situações que são causadas por espíritos malignos, forças malignas, e, consequentemente, só o poder de Deus poderá dar a solução para aquilo, mas existem situações que muitas das vezes elas não foram causadas por um espírito maligno, por uma força maligna, mas elas são situações de fato consideradas impossíveis para o ser humano. Quantas pessoas, por exemplo, estão doentes, né? Quantas pessoas estão enfermas, e muitas das vezes aquela enfermidade já está numa gravidade tão forte que muitas das vezes todos os recursos, né, da medicina não conseguem mais prevalecer, curar a pessoa daquela enfermidade. Muitas das vezes a enfermidade foi diagnosticada, os médicos deram o diagnóstico, mas muitas das vezes eles dizem, olha, não há, pelos recursos da medicina não existe cura. Quantas pessoas estão atravessando um problema familiar, quantas pessoas estão vivendo determinadas situações na vida que realmente, de um modo natural, elas não têm como solucionar aquilo. Elas vão precisar recorrer ao poder de Deus, elas vão precisar exercitar a fé para que possam vencer. O Senhor Jesus disse numa ocasião que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Nós temos aqui um exemplo importante no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, que diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quer dizer, aquela era uma doença que iria levá-lo à morte. Ele era rei, ele tinha médicos à sua disposição, evidentemente, mas aquela doença iria conduzi-lo à morte. Então Deus enviou o profeta Isaías, e foi ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, o profeta comunicou ao rei Ezequias, que inclusive era um homem de Deus, um homem de fé, e ele comunicou ao rei, dizendo, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque
morrerás e não viverás. Deus usou o profeta para alertar, exortar o rei Ezequias, dizendo que ele deveria se organizar, colocar em ordem a casa dele. Ele era um rei, ele tinha uma nação sob a sua responsabilidade. Coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quer dizer, aquela era uma situação que, humanamente falando, não se conseguiria resolver. Mas o que fez Ezequias? Ele era rei, ele tinha médicos à sua disposição, ele tinha poder financeiro, mas ele entendeu que ele precisava recorrer à fé, ele precisava invocar a Deus, ele precisava, através da fé, buscar em Deus a vitória para aquela situação. Então diz a Bíblia que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele recorreu à fé, ele usou a fé para que o poder de Deus pudesse abençoá-lo. E diz a Bíblia que quando Ezequias, o profeta Isaías, estava no centro da cidade já retornando, Deus mandou ele voltar lá para falar com o rei Ezequias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e te livrarei das mãos do rei da Síria e a esta cidade. E isto será como um sinal da parte de que o Senhor falou: farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E assim retrocedeu o sol, os 10 graus que havia declinado. Deus ouviu a oração de Ezequias, decidiu então curá-lo e acrescentou, estendeu a vida dele, prolongou a vida dele por mais 15 anos. Ele foi curado da enfermidade, ele venceu o pior inimigo que havia naquela época, e para que Deus mostrasse para ele que estava prometendo e iria cumprir, Deus fez o sol declinar 10 graus como um sinal de que faria tudo o que havia prometido. Então, quem sabe aí você está enfrentando um problema de saúde que já não se pode vencer pelos recursos da medicina. Quem sabe você está com um grave problema no seu casamento, um problema na sua família. Quem sabe você está enfrentando um problema espiritual, você não consegue se libertar de um vício, se libertar de algo ruim que está lhe acompanhando. Quem sabe toda a sua vida tem dado errado e você, com todas as suas condições, não tem conseguido direcionar a sua vida. Enfim, recorra ao poder de Deus. Então, domingo agora, dia 6 de agosto, às 9 da manhã, nós teremos a reunião principal. Nós vamos fazer essa oração em favor de todas as pessoas que precisam realmente vencer alguma situação impossível. Às 9 da manhã, a reunião principal. Depois, às 7 da noite, a segunda reunião. A nossa sede, Avenida República 4.729, no bairro Castelo Branco, lá no Rio de Janeiro. E a pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé, às 9 horas da manhã, fazendo também a oração para abençoar a todos vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Bispo Newton e a palavra que conduz a vida.